Olá pessoal, bom dia a todas e todos. Eu estou com o Belmirão aqui, subindo esse caminho em direção ao Palácio de Lê. Um caminho íngreme, depois tem algumas escadas. Nós estamos no Himalaia indiano, então a região é cercada por montanhas. Nós estamos a 3.600 metros de altitude. Essa é a primeira visão do Palácio de Lê. E o vídeo de hoje tem tudo a ver com palácios, porque eu vou tratar dos Marajás ou Marahajás, que todo mundo no Brasil provavelmente já ouviu falar. Eu vou falar dos Marajás ou Marahajás para os indianos, que todo mundo no Brasil já ouviu falar. Vejam o Palácio de Lê. E aqui é uma vista da cidade de Lê também. Eu e o Belmiro acabamos de chegar na área próxima ao palácio, fica ali em cima. Mas nós não vamos entrar nele hoje, na realidade, porque o Belmiro não pode, então eu vou voltar outro dia. Esse é um templo budista, que é uma espécie de anexo do palácio. Entra aqui. Mas afinal, o que eram os Marajás? Os Marajás eram reis com poderes limitados. A Índia era muito fragmentada na época. Os ingleses, quando chegaram, quando se estabeleceram e quando se tornaram poderosos, governaram junto com os Marajás. Os ingleses mandavam, é claro, mas os Marajás tinham uma espécie de poder regional. Quantos eram eles? Eram cerca de 600. Então a Inglaterra, na realidade, ela mandou em 2/3 da região que era chamada de Raj Britânico, que compreendia a Índia, o Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh e grande parte de Mianmar, um mar imenso. Mas havia 600 Marajás com um certo poder, um poder regional. E eles, evidentemente, aceitaram ser vassalos dos indianos. O que é o vassalo? É aquele que reconhece o imperador, que reconhece um poder maior. E que no caso desses Marajás indianos, eles reconheceram a Rainha Vitória como a imperatriz do Império Britânico. Eles passaram a fazer parte do Raj Britânico, do Império Britânico. Qual a vantagem para esses Marajás? A vantagem é que eles não tinham como não se sujeitar ao Império Britânico, que era muito poderoso na época. Então eles aceitaram fazer parte do Império Britânico. Parte dos impostos dos pequenos reinos deles eram transferidos para a Inglaterra, mas eles continuavam com poder regional. Esses reinos desses Marajás, tal como esse que vocês estão vendo, né, aqui em Ladakh, em Leh, na Índia, podiam ser reinos extensos, como esse aqui, que era um dos maiores, a Caxemira, ou podiam ser reinos assim com 200 km² só, uma área de 10 por 20 km, que compreendia algumas vilas rurais. Havia então alguns Marajás poderosos, com fortunas na casa dos bilhões, é só você ver o desperdício de dinheiro feito no Taj Mahal, e havia outros pequenininhos e pouco poderosos. Esses Marajás tinham um certo reconhecimento social, baseado basicamente na tradição. Eles eram Marajás porque os pais eram, os avós eram, eles tinham poder de polícia, eles agiam com violência contra qualquer tipo de protesto, então eles mantinham a população subjugada. Esses Marajás, principalmente os mais poderosos, viviam uma vida nababesca, com haréns, com dezenas de mulheres, palácios, roupas que usavam ouro. Muitos tinham elefantes, uma grande quantidade de elefantes, tigres e outros animais aqui da Índia, que era uma forma de ostentar. E eles ostentavam então esse poder e todo esse dinheiro que eles tinham num país que era muito pobre, numa área muito pobre, miserável. A Índia vem se recuperando do domínio britânico, mas ainda vai demorar um tempo até que entre no padrão de vida dos países europeus, por exemplo. E esses Marajás então viviam de forma nababesca, numa sociedade que era miserável. Quem é brasileiro e tem mais de 50 anos como eu, certamente deve se lembrar dos Marajás na época da eleição de 1989. Na época, um obscuro governador de Alagoas, o Fernando Collor de Mello, junto com a Globo, né, ele e a Globo criaram a pecha de O Caçador de Marajás. O Fernando Collor de Mello passou a perseguir funcionários públicos que, por conta de brechas na legislação,
tinham salários muito maiores do que a realidade brasileira permitia. E isso deu a imagem de o novo, o honesto. Fernando Collor era um político jovem, né, com uma idade próxima aos 40 anos na época, a idade mínima para ser presidente da República. E essa construção dessa imagem dele, feita pela Rede Globo, que na época detinha quase que um monopólio nacional da comunicação, numa época em que não havia internet, né, não havia essas redes sociais, então as pessoas basicamente assistiam televisão, era o principal lazer da população brasileira. E a Globo, nessa época, era a única rede de televisão com alcance nacional. Então ela detinha, eram absurdos os números da época. Assim, as novelas da Globo e o Jornal Nacional da Globo alcançavam mais de 50% de audiência nacional. Mais de 50% da população assistia a esses programas. Então, com todo esse poder, a Globo conseguiu criar, né, um candidato com chances reais de vencer o grande fantasma da época, que não era o Lula, ao contrário do que muita gente pensa. Era o Brizola. O Brizola era o grande inimigo da Globo e a Globo temia muito uma vitória do Brizola. Então ela criou Collor. É claro, a Globo não contava com a ascensão do Lula, que venceu o Brizola no primeiro turno por 0,5% dos votos. No segundo turno, com a ajuda imoral da Globo, o Collor acabou vencendo por 2 ou 3% de diferença o Lula. E se tornou então presidente do Brasil, não terminou o mandato, acabou sendo cassado. E o restante da história vocês já conhecem. E vem dessa época uma imagem negativa dos funcionários públicos, como o Marajá, as pessoas que ganham demais, né, quando comparadas aos salários dos setores privados, que foi criada, né, pela Globo e pelo Collor. No caso indiano, os Marajás perderam grande parte desse poder político que eles tinham, dessas prerrogativas que só eles tinham com a Constituição indiana, após a declaração da independência, né, quando os indianos conseguiram se libertar do jugo britânico. E em 1970, já com a Indira Gandhi no poder, eles acabaram perdendo toda a distinção política e social que existia e se tornaram cidadãos comuns. Claro que cidadãos comuns, bilionários ou milionários, porque o governo indiano não teve coragem de mexer nas propriedades que eles haviam acumulado ao longo dos séculos, muitas vezes roubadas, né, por meio da força que eles tinham. E os Marajás hoje ainda existem apenas como um título simbólico. Como essa família real brasileira, né, os Bragança. Né, título simbólico, não mandam nada, felizmente, acabou a monarquia brasileira. Mas eles são parte de um passado, né, que felizmente ficou para trás. O passado em que pessoas tinham distinções políticas e sociais por conta apenas do nascimento. É, meu Mirão? O Mirão está esperando aqui para brincar de bola. Mas era isso mesmo que eu queria trazer sobre os Marajás, que são uma curiosidade aqui da Índia, que não existe mais. Os britânicos, mesmo no auge, permitiram que os Marajás mantivessem seu poder, porque isso trazia estabilidade para o Império. Mas os indianos, depois que transformaram o país em república, o país nasceu como uma república, acabaram com a festa e hoje a Índia é um país com 1,5 bilhão de pessoas com direitos civis e políticos, né? Pessoas iguais, todos são iguais perante a lei. Mas é isso, abração para todas e todos, fiquem bem. Miranda, tchau. Vamos? Essa é a entrada de um templo budista.